novo na manhã dessa segunda-feira para darmos continuidade a mais uma semana de estudos. E hoje nós iremos estudar um pouquinho mais sobre matemática apresentando informações. Lembram que no início do capítulo 4 eu falei para vocês que essa aula seria dividida e que nós iríamos também estudar os gráficos? Pois então, nós vamos começar os nossos estudos de gráficos matemáticos hoje. Vamos lá? Mas afinal, o que são gráficos? Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas em um determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo matemático, estatística, geografia, economia, história, entre outros. Para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos. Dessa forma, o uso de gráficos torna-se interpretação ou análise mais rápida e objetiva. Então, os gráficos eles vieram para facilitar essa interpretação de algum dado que nós queremos comparar ou que nós queremos mostrar algum dado em um determinado tempo de espaço ou não. Nós temos vários tipos de gráficos, nós temos aí mais de 10 gráficos, só que hoje eu vou citar os principais deles para vocês. Os tipos de gráfico incluem diversas formas de representar alguma informação e dados, sendo que os mais importantes são o de coluna, o de linha, o de pizza e a área. Compreender os gráficos hoje em dia é uma tarefa essencial, pois eles são muito presentes em nosso cotidiano, seja nos jornais, revistas, na internet ou entre outros espaços. Os elementos gráficos de um gráfico é composto pelas seguintes. Nós temos aí o título, a fonte, o número e a legenda. Então, todo gráfico nós vamos encontrar essas informações que constitui aí o gráfico. O título geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada naquele gráfico. Já a fonte, ela vem nos gráficos, em muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano de publicação da fonte referida. E ela sempre vem abaixo do gráficozinho, essa fonte. Os números, estes são essenciais para comparar as informações dadas pelo gráfico. A maior parte deles utilizam números, seja para indicar quantidade ou tempo, mês, ano ou trimestre. As legendas, grande parte do gráfico apresenta essas legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizados. Apresentando informações. Após uma pesquisa, os dados obtidos são organizados e interpretados para que se possa visualizar, comparar e entender os resultados. Geralmente são usados gráficos que podem ser de colunas, de barras, de setores ou de linhas. No caso das colunas, que também podem ser chamadas de barras, ela pode vir na horizontal ou na vertical. Os setores nós conhecemos como o gráfico pizza. E nós também temos aí como linha. No caso da pesquisa do censo pelo estudo de gráficos e tabelas, o governo e outras instituições podem informar a respeito de diversas situações do país.
E aí tem uma imagem que eu tirei do material de vocês, onde nós temos aí o município com maiores populações indígenas do Brasil. Nós temos o nome dos municípios nos gráficos e a quantidade da população em cada região. E esse gráfico, ele é por coluna e ele está no sentido vertical. Este gráfico apresenta os municípios brasileiros com maiores populações indígenas e foi construído com base nos dados do IBGE, de acordo com o censo de 2010. Olha só, há 10 anos atrás, nós temos aí um gráfico e olha, observem que nós vamos ter aí a quantidade de indígenas por região, por cidade. Nós temos aí o nome de cada município e lá no título nós vamos ter o título que ele já vem dizendo que esse gráfico ele vai informar os municípios com maiores populações indígenas do Brasil. E lá no finalzinho, abaixo das informações do gráfico, nós vamos ter a fonte de onde foi tirado esse gráfico. Gráfico em barras. Gráfico em barras é muito semelhante ao gráfico em colunas, diferenciando-se apenas por ter o eixo de valores na horizontal ou na vertical. Em geral, opta-se por um desses dois tipos de gráfico de acordo com o espaço disponível para construí-lo. Então, nós temos aqui uma tabela que eu também tirei do material de vocês, que nós temos aí o número de escolas indígenas com materiais didáticos específicos no Brasil. Nós vamos ter o ano e vamos ter também a quantidade de escolas. E logo abaixo nós vamos ter a fonte. Então, no ano de 2012, a quantidade de escolas era de 2.954. Já um ano após, no ano de 2013, a quantidade de escolas subiu para 3.059. Já no ano de 2014, essa estatística ela deu uma queda. A quantidade de escolas diminuiu de 3.059 para 3.056. Já em 2015, a quantidade de escola aumentou um pouquinho mais, e aí, em relação ao ano de 2014, nós vamos ter aí 3.085. E essa representação, ela está no gráfico de uma tabela, e eu quero agora que vocês façam essa representação no livro de vocês, usando esses dados da tabela, para a gente colocar dentro desse gráfico de colunas, ou melhor, de barras, que nós vamos fazer ele aí na horizontal. Lembrando que barras nós podemos fazer o gráfico na horizontal ou na vertical. E aí nós vamos pegar os dados de 2012, 2013, 2014 e 2015 e vocês vão fazer, pode pegar um lápis de cor e fazer essa representação no material de vocês. Olha só, represente os dados da tabela anterior no gráfico em barras a seguir. Depois, escreva o título do gráfico. Então, onde tem essa linha aí, no material de vocês, vocês vão escrever o título do gráfico e vocês vão fazer essa representação com algum lápis de cor. Nós temos aqui na horizontal a quantidade de escolas e na vertical nós temos aí os anos. Nós temos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. Meus amores, como proposta de atividade, eu quero que vocês façam uma leitura mais aprofundada da página 81. Vocês irão responder a página 81 até a página 83.
E o prazo de entrega desta atividade é até quarta-feira, dia 8. Uma boa semana para todos vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.